Você trabalha duro todos os meses, o mês inteiro trabalhou duro, chegou na hora de cair o dinheiro na conta, o pagamento chegou finalmente, pum, tomou aquele descontão de imposto de renda na fonte, retido, já era, você recebe líquido muito menos do que é o seu salário bruto. A gente já sabe dessa conversa, essa história já é batida, já é clichê. E hoje, pessoal, no vídeo de hoje, talvez seja um dos vídeos mais importantes que eu já fiz em todo o nosso canal aqui. Eu vou ensinar a você como você pode reagir, como você pode lutar contra isso, pagar um pouco menos de imposto que seja, pegar de volta, restituir uma parte do seu imposto de renda para você fazer outras coisas, reinvestir, gerar um dinheiro a mais na sua vida e evitar de pagar tanto imposto, porque a gente sabe muito bem que a gente já paga imposto demais nesse país. Então, o que dá para a gente fazer dentro da lei, dentro da legalidade, tudo bonitinho, com o regulamento embaixo do braço, a gente vai fazer para se proteger, tá certo? Então, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou entregar o ouro para vocês, vai ser uma aula completa sobre o tal do Plano de Previdência PGBL, tá legal? Eu vou ensinar tudo para vocês, para quem se aplica, quem que pode usar, quem que pode se beneficiar, como fazer os cálculos principalmente, tá bom? Então fica comigo até o final e antes você já sabe, né? Se você ainda não é inscrito aqui no YouTube, se inscreve agora, aproveita esse momento, deixa o like também no vídeo para me dar uma moral, isso me ajuda muito e deixa a sua opinião aqui nos comentários, tá bom? Então, sem mais delongas, pessoal, já vamos começar esse conteúdo aqui do vídeo de hoje. O que a gente precisa começar falando nesse tema aí relacionado ao plano PGBL, tá? Primeiramente, a gente tem o que a gente chama aqui no Brasil, né, as rendas e as chamadas rendas tributáveis, tá? Então o negócio principal é esse aqui. Alguns tipos de renda que a pessoa pode receber ao longo do ano, né, da vida dela, elas não são consideradas renda tributável, né? Elas são consideradas ou rendas que têm uma tributação exclusiva ou então rendas que são isentas, tá? Então no vídeo de hoje a gente vai falar especificamente só sobre as rendas tributáveis, tá ok? E eu vou explicar para vocês depois aqui com mais detalhes quais são essas rendas tributáveis, quem que entra e quem que não entra, quem que fica de fora dessa conta aqui, tá bom? E aí, pessoal, isso já nos leva a entender que nesse vídeo aqui tem um público-alvo muito específico, não é verdade? É verdade. Então, para quem que serve esse tipo de planejamento aqui? Ele serve para quem é trabalhador assalariado, né, quem recebe renda através de CLT, para quem é prestador de serviço na pessoa física, para quem recebe aluguéis de imóveis na pessoa física, para quem trabalha para empresas multinacionais e ganha ações no exterior também se aplica, para quem é médico, faz plantão, tem lá a sua carteira assinada ou trabalha numa cooperativa médica, tudo isso também conta desde que a sua renda seja renda tributável, tá? Então esse que é o ponto. Beleza, Tiagão, estou acompanhando, estou entendendo. E aí, pessoal, a gente já ouviu falar aqui no Brasil, né, que o imposto de renda é 27,5%. Vocês já ouviram isso, né? Sempre que se fala assim, quanto é que é o imposto de renda no Brasil? É 27,5%. 27,5% é o imposto de renda no Brasil, né? Aí a gente se pergunta, de onde é que vem esse negócio? E eu vou mostrar aqui na tela agora, vou começar aqui o conteúdo mais aprofundado, né? Esse negócio, ele vem daqui, ó, gente, vem da chamada tabela progressiva do imposto de renda, tá? Então o negócio é o seguinte, ó, aqui eu peguei os valores de 2025, né? Essa tabela ela é atualizada todo ano, né? Então todo ano ela tem uma atualização aqui, ela vai ser corrigida a cada ano. Esse aqui vale para o ano de 2025. Então o que significa isso aqui, tá? Quanto mais você ganha, mais vai ser o seu imposto de renda, maior é a alíquota do seu imposto de renda, tá? Essa que é a sacada aqui. E aí qual que é o ponto? Hoje, no Brasil, se você ganha até R$ 2.428 por mês, tá? Isso aqui é mensal, ó, é uma incidência mensal. Então, se você ganha por mês R$ 2.500, mais ou menos, vamos arredondar, né? Você paga zero de imposto de renda. A sua alíquota de imposto de renda é 0%. Ou seja, você é isento de imposto por enquanto, tá? Então, se você ganha até R$ 2.500, você é isento de imposto. Essa aqui é a sacada. Inclusive, gente, vou até voltar aqui, ó. Aquele projeto novo do governo de isentar o imposto de renda até R$ 5.000, ele tem tudo a ver com isso aqui, tá? Eu até fiz um vídeo já há uns meses atrás, logo que saiu a medida provisória, então assiste lá, vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem. Mas basicamente é aumentar essa margem de isenção, tá? Esse projeto novo aí do governo. Ó, voltando aqui para o material, ó, é como se aqui a gente riscasse e ao invés de ser 2.500 passar a ser R$ 5.000 aqui, tá? Mas isso é só um parênteses aqui nessa explicação. E aí, gente, olha só, quanto mais vai aumentando a renda,
mais vai aumentando a renda, maior vai ficando a alíquota, tá certo? Então, ó, o cara que ganha até R$ 3.700, ele já paga 15%. O cara que ganha até 4.600 já paga 22,5%. E se ganha acima de 4.600 já paga 27,5% de imposto de renda, né? Então, a pessoa e o profissional, né? Quanto mais ele ganha, mais ele paga, tá? E hoje a gente percebe, né, gente, que assim, é relativamente fácil o cara já tá na alíquota máxima, né? Já pagar os 27,5%. Basta o cara ganhar em torno de R$ 5.000 aí por mês, ele já vai estar pagando 27,5%, tá? E tem também essa coluna aqui ao lado, ó, que é a parcela de dedução. Porque o que acontece? Esses valores aqui, ó, eles são como se fossem direitos adquiridos, tá? Então são direitos adquiridos. Então é pensar assim, ó, digamos que eu ganho R$ 5.000, tá? Os meus 5.000 eu posso pegar e desmembrar esses 5.000. Eu posso colocar 2.500 numa caixinha. Esses 2.500 são isentos. Por quê? Porque quem ganha até 2.500 é totalmente isento, né? Então, se o cara ganha 5.000, ele reserva 2.500 desses 5.000 e essa parte vai ser isenta de imposto. Deu para entender esse negócio? Então, olha só, o que vai acontecer? Ó? Se o cara ganhar ao todo, né? O cara ganhar ao todo 5.000, ele tem uma faixa do dinheiro dele que está aqui, ó. Aí ele tem mais uma outra faixa do dinheiro dele que paga 7,5%. E tem mais outra faixa do dinheiro dele que paga 15%. Estão entendendo? Então esse que é o ponto aqui, tá? Aí o cara, no fim das contas, ele paga uma alíquota efetiva que é menor do que o 27,5%, né? Porque ele vai ter o abatimento. Só que aí essa conta ela seria bem complexa de fazer. E aí a própria Receita já nos dá essa facilidade, ó. Então como é que vai ser, tá? Se o cara quer calcular o imposto de renda dele total do ano, digamos que ele tem lá a renda de 5.000 por mês, aí ele vai aplicar a alíquota de 27,5%, então ele vai fazer vezes 27,5%, tá certo? E aí depois ele desconta a parcela a deduzir. Então ele vai descontar 908,73, tá certo? Então é assim que funciona, ó. Por base, por padrão, ele já tem um desconto que é referente aí a essas faixas anteriores aí que ele já adquiriu de direitos, tá? Então mais ou menos esse que é o ponto aqui, esse que é o pulo do gato aqui, é a parte prática, é pra gente entender. E aí, pessoal, vocês já vão perceber que, poxa, 27,5%, cara, é quase 1/3 do dinheiro que vai ficar para imposto de renda. Claro, tem a dedução, tem toda aquela coisa, mas é muito imposto, não é verdade? É sim, é muito imposto. E aí tem uma forma da gente conseguir salvar uma parte desse imposto, e é o tema do nosso vídeo aqui de hoje, que é o chamado plano de previdência privada do tipo PGBL, tá? Então, quando o cara tem rendas tributáveis pela tabela progressiva, a lei nos permite fazer o abatimento, ou seja, descontar da base de cálculo do imposto de renda até 12% da renda bruta. 12% da renda bruta, tá certo? Então, significa o seguinte, o cara trabalhou, né, o ano inteiro, ele pode ir fazendo aplicações em previdência privada, porque daí o governo entende que é para a aposentadoria dele, e esses aportes, essas aplicações que ele faz, vão ser isentas de imposto. Por quê? Porque não vão contabilizar. O governo está entendendo que, ó, essa grana aqui, o Thiagão pegou e aplicou para a aposentadoria dele. Então não vou cobrar imposto de renda em cima desse negócio. Eu vou deixar para cobrar imposto de renda só lá no futuro, só quando ele for usufruir desse dinheiro. Mas por enquanto a gente deixa essa grana isenta, tá? Então, gente, isso aí é um excelente mecanismo de planejamento tributário, tá? É maravilhoso. Eu vou começar agora a aprofundar mais esse tema. Então vamos voltar aqui para o material. Já vamos entrar em mais detalhes aqui. Deixa eu voltar aqui para a lâmina, vou passar uma parte aqui para gente agora. Maravilha, pessoal. Então, ó, o que eu tenho aqui para vocês? Tá? Aqui que eu separei aqui para a gente comentar. Algumas rendas são tributáveis e outras não, tá? Então tem algumas rendas que entram na conta e outras rendas que não entram na conta. Muito importante isso aqui, tá? Então o que entra, tá? Trabalho assalariado CLT, esse aqui é o número 1, tá, pessoal? Esse aqui é o primeiro lugar de todos, é o primeiro lugar de todos. Então, por exemplo, lá o cara trabalha lá numa multinacional, ganha um salário lá de R$ 20.000 por mês, então por ano ele ganha lá R$ 240.000 por ano, tá certo? A gente quase sempre faz o cálculo com bases anuais, tá? Então é importante ter essa visão aqui. Beleza, o trabalho assalariado conta, tudo que é prolabore, então se o cara é empresário e tira um prolabore, esse prolabore também conta, tá? E, embora a gente saiba que na vida real, muitas vezes o prolabore do empresário ele é muito pequenininho, né? Até por questões de imposto também, aí acaba sendo um segundo ponto aqui, tá? Se a pessoa tem aluguéis, tá? Ela aluga imóveis, ou seja, ela tem um apartamento que está alugado, tem um kitnet que está alugado. Esse aluguel que ela recebe na pessoa física,
Ó, importante, tá? É na pessoa física, tá? Se ela tem uma holding imobiliária, por exemplo, não vai contabilizar. É só se ela recebe direto na pessoa física. Esses aluguéis também são renda tributável, tá? Então vamos dizer que ela tem lá uma casinha de aluguel e ela ganha lá R$1.000 por mês. Então por ano vai dar R$12.000 por ano, tá? R$12.000 por ano. A gente vai somar esse aqui com aquele lá, tá? Vai somar tudo. Toda a renda tributável ela se soma no final desse cálculo aqui. Se a pessoa presta serviços pela pessoa física também, se ela tem uma remuneração ó, via Stock Options, aqui o RSUs, isso aqui vale para empresas que têm sede no exterior, né? Sede no exterior. Eu, por exemplo, aqui na consultoria, eu trabalho com várias pessoas que trabalham no Google. Então a pessoa trabalha no Google, né? Trabalha no Google, aí ela ganha o salário dela normal e ganha mais uma parte que são ações do próprio Google. Isso aqui também é renda tributável, tá, gente? É um entendimento aí bastante importante, isso aqui poupa muito imposto e muita dor de cabeça também. E aposentadorias e pensões, a mesma coisa, tá? Então se a pessoa também ganha aposentadoria, pensão, seja do INSS, seja de um plano privado, qualquer situação aí que ela recebe uma aposentadoria ou pensão, ela também vai contabilizar na renda tributável, tá? Então esse é o resumo da coisa aqui relacionado às rendas. E aí tem as rendas que não entram, né, gente? Olha só, as rendas que não entram. Ó. E aí quem é que não entra? Olha, é muito importante isso aqui, tá? O 13º salário não entra nessa conta, então fiquem de olho aí, fiquem atentos. Dividendos recebidos, se o cara já tem uma carteira de investimentos e ele recebe dividendos, os dividendos não contam nessa renda aqui. Outra coisa, se o cara é empresário e tira dividendos da própria empresa, tá? Da própria empresa, ele também não conta, tá? Dividendos também não conta se for dividendos da própria empresa que ele detém, tá? Que ele é dono da própria empresa. Isso aqui também não conta. Juros de aplicação financeira também não conta. E todas as outras, rendas sujeitas à tributação exclusiva ou rendimentos isentos e não tributáveis, tá? Seja um, seja outro, esses aqui não entram na nossa conta aqui do cálculo do PGBL, ok? Estamos entendendo aqui? Tudo certo? Tudo bonitinho? Vamos avançar então mais um pouco. Agora, pessoal, vamos lá. Vamos falar do que interessa aqui. No meu último vídeo, a gente comentou sobre a Previdência no geral, né? A gente até falou um pouco sobre os planos VGBL, um pouco dos planos PGBL, né? Então aqui agora a gente vai fazer esse comparativo, tá? Fazer o comparativo para matar a charada aqui e não ter mais nenhuma dúvida, tá certo? Aí qual que é o ponto? A gente tem os planos que são do tipo VGBL, que é uma previdência privada, né? Esse cara aqui, ó, ele é uma aplicação como qualquer outra, é um investimento como qualquer outro. Então o imposto de renda do investimento, tá certo? Porque assim, ó, a gente vai aplicar no plano de previdência lá, e aí esse dinheiro que está sendo aplicado ali, né, ele vai rentabilizar, né? O dinheiro vai crescendo. E aí, conforme ele for crescendo, depois você vai fazer um saque, né, um resgate, um saque, e aí nesse saque vai haver o imposto de renda sobre a rentabilidade que rendeu, tá bom? E isso é no PGBL, no VGBL, tá? No VGBL ele vai incidir o imposto de renda sobre a rentabilidade da aplicação, tá bom? Então é nesse formato aqui que vai funcionar. Para que ele serve, tá? Ele serve para acumulação de recursos a longo prazo. Então o cara que quer investir a longo prazo, o VGBL serve perfeitamente, tá? Ele tem vantagens tributárias, por quê? Porque não tem imposto come-cotas, tá? Não tem imposto come-cotas, que é aquele imposto intermediário, aquele imposto semestral que tem nos fundos normais, né? A cada 6 meses ali, o governo cobrando o imposto antecipado. Na Previdência isso não existe, então é uma vantagem tributária. E aí o VGBL, né, como ele é muito parecido com os outros investimentos, aqui, por ele não ter come-cotas, é uma vantagem, tá? E também, dependendo, se você optar pela tabela regressiva, a gente pode pagar uma alíquota efetiva de 10%, tá? 10% apenas sobre a rentabilidade. Na maioria dos outros investimentos, a alíquota efetiva chega a 15%, tá? Então aqui é uma vantagem, né? Pagar menos imposto de renda em relação a essa aplicação. E por último aqui, né, a cereja do bolo, tem também as vantagens sucessórias, tá? Isso aqui vale tanto para um quanto para outro. Mas aqui na questão sucessória, né, esse saldo que está investido em VGBL, ele não passa por inventário. Não passa por inventário. Não passa por inventário. Então, se a pessoa tem saldo em PGBL ou VGBL, né, nesse caso aqui o VGBL, ela vai ter como se fosse um seguro de vida feito por conta própria. Se ela falecer e aquele saldo tiver investido, ele cai direto na conta dos herdeiros. Ele não passa pelo inventário e não vai ser tributado também pelo imposto de herança, tá? Então ele serve como um mecanismo de sucessão, como forma de deixar patrimônio para os herdeiros de forma rápida e líquida, né? Muitas vezes a gente faz até essa conta, assim, ó, quanto que vai ser necessário para pagar os impostos, os advogados, todo o trâmite lá do patrimônio que vai ser herdado.
e aí aplica em VGBL para já deixar esse dinheiro separado e servir ali como liquidez na hora da sucessão da família, tá? Então, ponto muito importante aqui. E aí, gente, do outro lado tem o PGBL, que é o tema da nossa aula aqui de hoje, né? Ele também é um plano de previdência, a mesma coisa. Só que aí, pessoal, qual que é o ponto, tá? O PGBL, diferente do VGBL, quando a gente aplica o imposto de renda do investimento, ele vai incidir sobre todo o montante aplicado. É diferente do VGBL, que incide somente sobre a rentabilidade. E por que isso acontece? Lembra que eu falei ali atrás que o governo ele olha, por caso do Tiagão aqui, por exemplo, né? Pô, o Tiagão aplicou no PGBL para o futuro dele, para a aposentadoria dele. Então, como ele fez PGBL, eu permito que ele abata esse imposto de renda. Ele não vai pagar imposto de renda em cima dessa renda que ele reservou para a aposentadoria hoje. Mas lá na frente eu vou cobrar esse imposto. Então é por isso. Porque como ele aplicou no PGBL, ele não pagou imposto de renda agora, mas ele vai pagar imposto de renda lá na frente. Estão entendendo? Então incide o imposto de renda na aplicação sobre a rentabilidade e sobre o valor aplicado também. Então incide sobre todo o montante. Esse que é o pulo do gato, tá? Aí vocês vão me perguntar, pô, Tiago, mas então é muito imposto de renda, cara, não faz sentido, não compensa. Não, senhor, nada a ver. Quando a gente faz conta relacionado a isso, principalmente quando o prazo é longo, você vai investir para o longo prazo, compensa e compensa muito, tá? Principalmente porque pode chegar a uma alíquota de imposto de 10% também. Naquela ideia da tabela regressiva, que eu já expliquei ali antes, né? Então dá para reduzir o imposto também através da tabela regressiva, tá? Então, sintetizando a coisa, faz sentido sim, podem ficar tranquilo. Esse aqui eu gosto de imaginar que é o preço que se cobra, tá? É o preço que o PGBL cobra, tá? Porque ele não é mil maravilhas, né, pessoal? Por um lado você ganha um benefício, mas por outro lado você paga um preço, né? Então esse que é o pulo do gato aqui. Beleza, estamos entendendo, tá tudo certo? E aí, olha aqui embaixo, ó, serve como planejamento tributário e acumulação de recursos a longo prazo. Mesma coisa, mesma ideia, mesma lógica, tá? Tem as vantagens tributárias aqui, que é aquele mesmo papo que a gente já falou, e também serve como vantagem sucessória, tá? O PGBL é a mesma lógica. Eu até vi ali na TV agora, tô vendo que cortou um pouquinho aqui, mas é sucessório, tá? Do mesmo jeito como estava escrito aqui do lado. Beleza, gente? Então isso aqui também tá entendido, né? Tudo certo, tudo bem de boa. E agora, pessoal, vamos lá, vamos entrar aqui no conteúdo aprofundado. Agora eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Antes eu quero atenção aqui em mim, pausa aqui no vídeo. O que a gente vai mostrar aqui agora, pessoal, é um modelo, tá? Um modelinho que a gente faz simulando, né? Uma renda, simulando uma alíquota de imposto, simulando uma aplicação no PGBL. Então isso aqui é muito simplificado. Na vida real tem outros detalhes, mas é muito fiel, tá? Muito fiel. Ele serve para a gente ter uma dimensão do benefício que a gente pode obter, tá certo? Então, me acompanha aqui, essa parte agora é muito importante. Então, vamos lá, vamos começar esse tema. Primeiro, a gente já falou, né, que para a questão ali do PGBL, dá para ter o benefício fiscal deduzindo até 12% da renda tributável anual, tá bom? Então, gente, olha só, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Digamos que é o Tiagão aqui, tá? O Tiagão, ó, ele teve uma renda tributável anual de R$200 mil, tá? O cara trabalhou lá, ganhou seu salário, tá rendendo bem ali, tá ganhando bem. Aqui vai dar uma média ali de uns 18 mil mais ou menos por mês, né? Perto ali de 18 mil por mês. Então, ó, maravilha, né? O Tiagão ganhou lá 200 mil de renda tributável naquele ano. A gente já viu lá no início do nosso vídeo aqui de hoje que a alíquota de imposto de renda dele vai ser 27,5%, não é verdade? É verdade, exatamente. Por quê? Porque ele ganha bem, né? Ele ganha mais lá do que 4.600, então ele já vai estar na faixa de 27,5% de imposto de renda. Aí, pessoal, o que vai acontecer na prática, tá? Ele vai ter um IR devido, ou seja, um imposto de renda que ele deve, tá? Que é pela lei lá, é o que ele precisa pagar ao todo, de R$55 mil. Por quê? Porque é os 200 mil vezes os 27,5, tá? Lembre que isso aqui é um modelinho, tá? Isso aqui é muito simples, eu nem considerei lá aquela parcela a deduzir, nem fiz nada muito complexo ainda, tá? Depois a gente vai aprofundar mais, fazer um exemplo mais complexo. Aqui é só para vocês entenderem o racional. Então, ó, o negócio é o seguinte, o cara teve aqui um IR devido de R$55 mil, tá? Muitas vezes, quando o cara é profissional assalariado, né, trabalho assalariado, CLT, o imposto ele já vem retido na fonte, é um imposto de renda retido na fonte, não é verdade? É exatamente isso, ó, ele já vem retido na fonte lá, direto no contra-cheque, lá no Olerite, né? Olerite, não é verdade? Então já vem descontado lá no Olerite, tudo diretamente lá, pago, retido na fonte. Então digamos que ele já pagou esses 55 mil aqui, ó, tudo retido na fonte, tá? Ele não tem que pagar mais nada, já foi descontado lá direto do salário dele. Pô, beleza.
Só que aí ele virou cliente do Thiagão aqui. Não, na verdade esse cara é o próprio Thiagão, né? Então o Thiagão estudou aqui, vamos voltar pro personagem aqui, né? Não, o Thiagão estudou e descobriu que ele pode aplicar até 12% da renda num PGBL. Então, gente, 12% de 200 mil vai dar exatamente 24 mil, né? Então o Thiagão pegou lá 24 mil reais que ele guardou, que ele juntou e aplicou tudo isso num plano PGBL, tá? Numa previdência do tipo PGBL. Agora, pessoal, olha o que vai acontecer aqui, ó. Quero muita atenção aqui em mim. Para tudo aí que você está fazendo, volta, cancela, volta aqui para mim, ó. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Olha só. O que vai acontecer, pessoal? Olha só isso aqui, ó. O Thiagão tinha 200 mil de renda tributável anual, só que ele aplicou 24 mil no PGBL, tá? Então a nova renda tributável dele agora, porque isso aqui saiu da renda tributável, isso aqui cancelou da renda tributável. Então agora é os 200 mil menos esse 24 mil aqui. Então a nova renda tributável do Thiagão, a nova base de cálculo, é 176 mil, que é os 200 mil menos o 24 mil. Estão entendendo? Então, ó, esse 24 mil aqui, ó, não vai ser tributado agora. Ó. Ele não vai ter tributo agora, ele não vai pagar imposto de renda agora. O que ele vai pagar imposto de renda agora é só sobre 176 mil. Então, pessoal, sobre 176 mil, a gente calcula os mesmos 27,5%. E aí vai dar um novo imposto de renda devido, que é de R$ 48.400. Olha só. Então, antes ele devia 56 mil e agora ele deve somente 48. Só que como ele já pagou isso aqui tudo retido na fonte, imposto de renda retido na fonte, pela empresa, lá pelo contra-cheque dele, lá na declaração de imposto de renda do ano que vem, ele vai ter uma restituição de R$ 6.600, pessoal. Toquei a sineta aqui, ó. Olha que loucura, que maravilha, gente, que maravilha. Imagina você que tem uma renda de 200 mil reais por mês, você restituir R$ 6.600 no ano, cara. Pô, isso aqui é uma maravilha, pessoal. Então é disso que a gente está falando. E bota isso na cabeça de vocês, tá? A cada 100 mil de renda, fazendo o PGBL do jeito certinho, é R$ 3.300 de restituição que você recebe. A cada 100 mil, 3.300. Então se é 200, é 6.600, né? Esse que é o ponto aqui, o pulo do gato, tá? Então, gente, faz muito sentido ter um plano de previdência nesse formato que a gente explicou aqui, tá? Lembrando, né? Isso aqui é um modelinho muito simplificado, muito simples, né? Muito simples da gente entender, mas a lógica de funcionamento é essa, tá? Beleza, Thiagão, acompanhei, gostei, cara, entendi. Agora vamos lá. Vida real agora, cara. Me dá um exemplo vida real aqui, chega de conversinha mole, me dá um exemplo vida real aqui de verdade agora, tá? Depois eu vou ocultar minha facecam aqui para vocês verem aqui o impacto de verdade. Mas, gente, o que acontece na vida real, tá? Na vida real é o seguinte, lá na declaração de imposto de renda, a gente vai ter duas opções, tem a simplificada e tem a completa, tá? Eu ainda não falei sobre isso, tá? Mas esse planejamento aqui, para ele funcionar, você precisa declarar o seu imposto pela modalidade completa, tá? Se for na simplificada, não vai funcionar, precisa ser na modalidade completa, tá bom? Inclusive, o pessoal até usa isso como regra de bolso, fala assim, se você já faz a declaração completa, você pode aplicar no PGBL. Mas tem muitas vezes, inclusive, que vale a pena trocar. Eu já fazia simplificada, mas agora troca para completa e faz um PGBL também. Estão entendendo? Então esse é o ponto aqui, essa é a decisão que a gente vai tomar agora, tá? Então eu vou começar explicando como funciona a simplificada e depois vou explicar a completa aqui para ficar tudo bem esclarecido, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Olha só, o que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Na declaração simplificada, ó, mesma história de antes. O cara teve a renda de 200 mil reais, o Thiagão teve a renda de 200 mil reais no ano. A Receita, tá, o governo, ele já dá essa dedução simplificada aqui, ó, que é um desconto de 20%, limitado aí a 16.754, tá? Então, ó, o Thiagão já aproveitou o benefício do simplificado aqui, pegou o desconto máximo. Então, a base de cálculo dele, padrão, já seria 183 mil, tá? Ele já estaria ali com essa base de cálculo aqui. A alíquota de imposto de renda dele seria 27,5%. Ele devia, então, um imposto de renda de 50.392. E ele deduziria, né, a parcela a deduzir lá da tabela progressiva, 10.619, tá? Então, gente, o IR devido final do Thiagão nesse exemplo aqui, ó, seria 39.773, tá? E aqui eu fiz a simulação, ó, pegando lá no portal lá de RH para ver quanto que seria retido na fonte. Seria retido na fonte lá o total de 41.486,52. Então, naturalmente, se ele só fizer a declaração simplificada nesse formato aqui, ó, o Thiagão já vai restituir R$ 1.713, pessoal.
ele já vai ter essa dedução aqui naturalmente, tá? Uma dedução padrão, tá? Uma dedução natural, ele já teria aqui fazendo o negócio nesse formato, tá? Já seria, assim, uma coisa natural, tá? Naturalmente, ele já receberia esse Pix aqui, né? Essa restituição de R$ 1.713. Beleza, Tiagão, tô entendendo, cara, tá tudo certo, aqui tá de boa. Agora, vamos lá. E se, porventura, a gente entender que faz sentido trocar para declaração completa? Aí vai funcionar da seguinte forma, pessoal. Me acompanha aqui, que depois eu vou esconder meu rosto aqui e vai ficar fácil de entender, tá? Então, o ponto é o seguinte. Ó, o Tiagão teve 200 mil de renda, tá? 200 mil de renda. Ele aportou no PGBL 12%, que é R$ 24 mil que a gente já viu que dava certo. Na declaração completa, ela se chama declaração completa porque dá para abater várias outras coisas também, tá? Por exemplo, dá para fazer o abatimento do INSS que você paga tradicionalmente, dá para abater despesas médicas, dá para abater despesas com educação, seja sua ou seja dos seus filhos ou de outras pessoas, dá para abater o valor que você gasta com dependentes também, tá? Tem regrinhas específicas aí, mas via de regra, esses aqui são os padrões, tá? Então, gente, dá para abater várias coisas, tá? Se você tem vários gastos dessa natureza, a completa também faz muito sentido. Nessa simulação aqui, eu considerei nada, tá? Eu considerei somente o aporte no PGBL e o valor pago de INSS do salário, tá? Então, são só essas duas coisas. Não botei despesa médica, não botei educação, não botei nada além disso, tá? Então, é um modelinho também muito simples, mas que ele é bastante realista agora. Então, vamos voltar aqui para o material. Aí o negócio é o seguinte, gente. Ó, o cara vai deduzir também o INSS que ele pagou, 10.523, tá? E aí ele vai ter uma nova base de cálculo que é R$ 165 mil, tá? E aí vocês já percebem, né, gente? Essa base de cálculo aqui, ó, ela é menor do que aqui na simplificada. Ó. Ele já está deduzindo mais a renda dele, tá? E aí a alíquota vai ser 27,5, né? Porque ele ganha bem ali, é um cara que tem uma renda alta. E o imposto de renda devido vai ser R$ 45.506, tá? Ele vai ter a parcela deduzida do mesmo jeito lá da tabela progressiva, né? Vai deduzir 10.619. E aí o imposto de renda final, pessoal, agora aqui vem o pulo do gato. Eu vou até apagar tudo, vou apagar tudo. Espera aí que a Siri está enlouquecida aqui, ó. Apaguei tudo. E agora eu vou sumir da câmera aqui também, ó. E agora eu vou mostrar para vocês aqui o pulo do gato, tá certo? Então, gente, olha só. O imposto de renda devido final dele foi 34.800. O imposto que foi retido na fonte foi 41 mil. E a restituição, gente, olha aquilo que eu falei para vocês, gente. A restituição virou R$ 6.600. Muito parecido com o modelinho que a gente fez ali no slide anterior. Olha que loucura, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Não, depois eu mostro para vocês. Mas o negócio é esse, ó, gente. 6.600 é a restituição que ele vai ter. E aí, pessoal, o comparativo que a gente tem que fazer é o seguinte, ó. Antes ele faria a declaração simplificada, né? Ele faria a simplificada, restituiria R$ 1.700. Agora ele vai fazer a completa e vai restituir 6.600. Então, a redução de imposto dele é dessa ordem aqui, ó, R$ 4.800, que é o 6.600 menos o 1.700. Então, esse cara vai ter um ganho adicional de R$ 4.886, pessoal. Isso equivale a 2,44% da renda anual. Gente, olha o que eu estou falando aqui. Imagina você ganhar um bônus, um a mais de 2,44% da sua renda, que você deixa de pagar imposto só fazendo esse tipo de planejamento tributário aqui. Então isso aqui é excepcional, né, pessoal? É um planejamento que funciona excelente e ele é muito simples também da gente fazer, tá? Então, esse que é o ponto aqui, já voltei de novo para o material. Então, pessoal, a gente está falando aqui, ó, de um aumento de 2,44% na renda líquida da pessoa, na renda líquida, tá certo? E aí, obviamente, né, para responder essa pergunta aqui em cima, ó, como saber se faz sentido para mim, tem que simular, tem que fazer essas continhas aqui, tá? E aí, obviamente, né, se você quiser minha ajuda para aplicar isso aqui na prática, pode me chamar, tanto pelo direct aí nas redes sociais, o meu link do meu formulário da consultoria também está aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Entre em contato comigo, a gente faz esse mesmo estudo aqui para o teu caso e se fizer sentido, a gente avança depois, inclusive já botando a mão na massa, tá? Contratando aqui o PGBL de fato na tua carteira. Beleza, gente? Tem mais algumas coisinhas aqui que eu quero mostrar para vocês, ó. Deixa eu voltar aqui para a câmera. Vamos avançar aqui agora, ó. Deixa eu mostrar o que eu trouxe aqui para vocês, ó. Tiagão, eu gostei do que tu me falou, cara, mas eu não acredito nisso, cara. Eu não acredito. Inclusive, eu quero contar uma história muito boa para vocês, pessoal.
Esse ano agora mesmo aconteceu isso comigo. Eu tenho vários clientes aqui na minha consultoria, né? E um deles, que inclusive é um amigão meu, o cara tá comigo já há vários anos, e ele é muito querido, assim, muito gente boa, a gente trabalha super bem juntos. E ele é um cara que tem um perfil que delega muito, sabe? Ele passa a bola, ele delega tudo para mim. Ele não pensa em quase nada relacionado ao dinheiro dele, ele simplesmente delega ali as funções todas, né? Esse cara, ele precisava fazer um plano PGBL. E aí eu conversei com ele, isso lá no ano passado, falei, cara, olha só, vamos fazer para ti um PGBL esse ano, a gente aplica lá. Ele é um cara que ganha muito bem, ele trabalha numa empresa de proporções nacionais, não chega a ser uma multinacional, mas é uma empresa muito grande no território nacional aqui brasileiro. E ele tem um salário muito bom, né? Ele é um executivo ali do alto escalão. E ele fez um aporte alto na Previdência, em torno ali de uns 60 mil reais mais ou menos que ele aportou. Só que na hora, como ele tem esse perfil muito de delegar, né? Ele passa a bola, não se preocupa muito com as coisas, ele não visualizou a dimensão do negócio, ele não percebeu o impacto. E aí quando chegou esse ano e ele fez a declaração de imposto de renda dele, aí ele botou lá bonitinho todos os pontos, botou inclusive o PGBL, logo em seguida ele me ligou, né, chamou aqui, me ligou, falou, Thiagão, cara, o que tá acontecendo, velho? Eu vou receber um Pix de 20 e poucos mil reais aqui, isso não vai me dar problema, cara. Ele me perguntou assim, cara, isso não vai me dar problema. Eu falei, irmão, foi por isso que a gente fez o PGBL, cara. Tá tudo certo, é exatamente isso. Então, pessoal, a dimensão aqui do negócio ela é grande, ela é importante, tá certo? Por isso que é um negócio tão impactante e muitas pessoas não dominam esse assunto e acabam deixando dinheiro na mesa, tá? Então isso aqui é importante pra caramba. Mas se você não acredita em mim, agora eu vou te mostrar os prints do programa da Receita, cara. Porque a gente simula lá no programa da Receita para você ver esse impacto. Então olha só, olha o que eu tô mostrando aqui na tela agora. Gente, no lado esquerdo aqui, ó, sem o PGBL, tá? Se a gente não fizer o PGBL, olha só o que vai acontecer, ó. Se o cara fizer essa aqui, ó, que é a chamada declaração completa, né, por deduções legais, ele vai restituir 187 pila. E se ele fizer o desconto simplificado, ele restitui 1.500. Pô, maravilha, beleza, 1.500 tá ótimo, né? E olha só agora com o PGBL a simulação, gente. Se ele fizer na declaração completa, ele restitui 6.400. E se ele fizer no desconto simplificado, ele restitui 1.500 reais. Então, gente, tá aqui, ó, tá aqui a prova. Tá aqui a prova cabal de que não é balela, não é conversa fiada. É o próprio programa da Receita nos mostrando, gente. Então tá aqui, ó, tá aqui a comprovação, né, de que esse negócio funciona de fato, esse negócio é quente mesmo, tá bom? Então, gente, antes de ir embora, né, fizemos essa aula aqui completa, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se ficaram com dúvidas ainda, deixa aqui nos comentários, eu vou responder todo mundo, tá? Esse aqui é um tema que eu gosto bastante, eu acho que ele tem um potencial muito grande também. E se você quiser fazer um planejamento para o seu caso sobre isso aqui, conversa comigo, manda uma mensagem, uma DM ou entra no link aqui da descrição e a gente faz esse estudo, esse planejamento especificamente para o teu caso em particular. Beleza? Um grande abraço a todos. Antes de ir embora, né, não esquece de se inscrever no canal, deixa o like no vídeo também. Um grande abraço e até a próxima!